Olá, nação blogueira! Tudo bom com vocês? Hoje eu vim falar sobre um assunto bem sério. É até estranho, eu me sinto um pouco triste de trazer um assunto tão pesado assim pro canal. Eu não costumo falar de coisas pesadas aqui, mas como eu me comprometi a comentar os episódios de RuPaul's Drag Race com vocês, comentar os desdobramentos da temporada e tudo mais, eu acho que seria muito injusto não falar sobre algo tão sério e que causou uma reviravolta tanto na comunidade LGBTQIA+, quanto na comunidade fã de Drag Race. Então, nós vamos falar sobre a desqualificação da Sherry Pie da Season 12. Durante toda a história de RuPaul's Drag Race, a gente só teve uma única Queen desclassificada, que foi a Willam durante a quarta temporada. Eu vou deixar aqui embaixo alguns vídeos para vocês entenderem o porquê ela foi desclassificada, mas por que eu tô mencionando isso aqui? Porque diferente da Sherry Pie, a Willam não foi totalmente cortada de todas as ações publicitárias. Para vocês terem noção do quão pesado, do quão bruto foi receber essa notícia, o pessoal da VH1, que é quem exibe RuPaul's Drag Race, colocou um pronunciamento oficial antes do episódio começar, dizendo que a Sherry Pie tinha sido desclassificada por conta de eventos recentes e que ela não apareceria na grande final e que também não vai mais fazer parte da equipe e não vai mais fazer parte das ações publicitárias, ou seja, ela foi cortada pela raiz de tudo, né? O Instagram de RuPaul's Drag Race parou de postar as fotos dela, dos looks dela, e inclusive se você procurar no YouTube, por exemplo, a performance do último episódio, na qual a Sherry Pie aparece, muitas pessoas já estão cortando o solo da Sherry Pie. Então, quando eu comecei a perceber isso, como eu não tinha investigado a fundo, eu fiquei tipo, alguma coisa muito séria deve ter acontecido. E aí, quando eu fui investigar, eu descobri que foi um caso de catfishing, que caso você não conheça o termo, é quando uma pessoa se passa por outra virtualmente para passar um golpe. E foi isso que a Sherry fez há alguns anos atrás, e foi algo bem pesado, eu vou explicar tudo pra vocês a partir de agora. Bom, a Sherry Pie é uma queen do teatro. Ela tem formação profissional nisso, então ela entende como as coisas funcionam. Ela sabe como funciona o meio, como funcionam audições, como tudo acontece no backstage para você ser escalado para alguma peça, enfim, ela tem conhecimento suficiente para isso. O que aconteceu foi o seguinte: alguns dias atrás, o também ator Ben Shimkus, acredito que é assim que se fala o sobrenome dele, se não, perdão. Então, ele postou no Facebook um grande texto explicando que ele foi amigo da Sherry Pie, eles estudavam juntos, estudavam teatro juntos, e foi a própria Sherry Pie que apresentou RuPaul's Drag Race pro Ben, e que isso mudou a vida dele, enfim, eles tinham um laço de amizade muito legal. E que durante esse processo de se profissionalizar dentro do teatro, da atuação, um amigo do Ben, um outro amigo, chegou pra ele e disse: olha, eu tenho esse contato aqui da dona Alison Mussi e ela tá fazendo uma audição aí, o papel parece ser perfeito pra você, então tô aqui dando contato dela, conversa com ela, não sei o que. E aí o Ben entrou em contato com ela, ele comenta que em pouquíssimo tempo eles trocaram cerca de 150 e-mails, conversando sobre pagamento, sobre questões contratuais, sobre como funcionaria, toda a questão da peça, da adaptação que eles iriam fazer pro teatro. Só que assim, eu não entendo muito disso porque eu não sou profissional da área, tá? O pouco que eu sei de curiosa porque eu amo teatro e enfim. Que isso fique muito claro pra vocês. Quando você vai se candidatar
para um papel ou uma coisa assim, você precisa fazer algumas auditions, né? Você precisa fazer um teste. E atualmente é muito comum você fazer isso por vídeo. É muito mais fácil, você não precisa ter um local, você não precisa ter um horário, né, marcar uma reunião no meio do dia para você fazer esse tipo de coisa. A pessoa envia o material por vídeo, né, e quem for avaliar assiste em casa ou, enfim, com um horário mais flexível. E foi isso que aconteceu entre Alison Mussi e o Ben. A Alison começou a pedir material de vídeo, só que o Ben diz que eram materiais um pouco desconfortáveis de gravar, que ele entendia que haveria nudez e coisas um pouco sexuais na peça que ele estava tentando entrar, né? E que, né, consequentemente, ele teria que demonstrar algumas habilidades, né, desinibição nos vídeos de audição. E como ele estava muito interessado na oportunidade, ele queria muito mudar de vida, ele acabou filmando, né, as audições conforme o roteiro exigido e enviou para Alison. Ele comenta também que teve vezes que a Alison não respondia, tipo, ficava dias sem dar um retorno, e certa vez ela voltou e disse que não respondeu porque estava sem acesso à internet. Mas aí ele começou a desconfiar, pera, essa Alison, ela trabalha para uma companhia muito grande, não faz sentido ela me dar esse tipo de desculpa. Vou atrás da companhia. Foi atrás de quem seria o chefe da Alison e ele foi informado que Alison não existe, que não havia ninguém na equipe com esse nome. Aí ele começou a ficar muito preocupado, entrou em contato com um amigo, aquele outro amigo que tinha dado o endereço de e-mail para eles, né, conversarem e tudo mais, e falou para ele, olha, não existe essa Alison, não entre em contato com ela de novo, né, eu sei que você tá aí em contato com ela, mas toma cuidado. E aí o Ben decidiu perguntar, né, para esse amigo, como foi que você conseguiu o contato dessa pessoa? Essa pessoa nem existe. E aí esse amigo falou, foi a Sherry Pie. A Sherry Pie que me passou o contato da Alison. E conforme o Ben foi juntando as peças e conversando com outras pessoas, ele descobriu que isso já tinha acontecido com pelo menos mais 5 atores. Eu tava assistindo a outros vídeos, né, estudando um pouco o tema pra vir comentar com vocês. E uma pessoa falou, né, comentou que isso é muito mais do que catfishing. É muito mais do que você assumir uma identidade falsa pra dar um golpe. Você tá enganando um amigo. Uma pessoa que você chama de amigo, que você tem um laço. Isso é doentio, é terrível, dói, sabe? Não sei se vocês conseguem sentir a tristeza que eu sinto de noticiar uma coisa dessa pra vocês, mas pra mim é muito pesado. E eu imagino a dor e o sofrimento que todas essas pessoas passaram por terem exposto seus corpos, as coisas que faziam eles sentir vergonha, tudo pra alguém que, né, tava ali enganando eles esse tempo todo. E o pior de tudo é ser enganado por alguém que eles chamavam de amigo. Esse post do Ben foi feito no dia 4 de março e o episódio foi ao ar no dia 6, né? O primeiro episódio que a Sherry Pie iria aparecer foi ao ar dia 6, sexta-feira. Imediatamente após esse escândalo e apurarem toda essa situação, a VH1 já tomou as providências de eliminar, né, desqualificar a Sherry Pie. E logo que o Ben postou esse texto na internet, várias outras pessoas vieram comentar e tanto dar apoio quanto relatar os seus próprios casos com a Sherry Pie, né, que isso aconteceu muito, outras vezes, com outras pessoas. E o próprio Ben no post fala, talvez a fama e o sucesso da Sherry no programa fizessem ela acordar pra vida, pra ela perceber que ela não precisa se passar por outra pessoa pra conseguir o que ela quer, que ela é autossuficiente e que ela conseguiria superar isso. Mas quem garante que o poder não suba a cabeça dela
e não faça ela alcançar mais vítimas a partir da visibilidade que ela vai ter no programa. Então, foi essa justificativa que ele usou para expor tudo isso na internet, né, considerando que ele já tinha exposto para outras pessoas e várias outras pessoas já sabiam. No dia 5 de março, um dia depois do post do Ben ser colocado no Facebook, a Sherry Pie fez um pronunciamento oficial no Facebook dela. E ela disse o seguinte: aqui é o Joey, e eu gostaria de começar dizendo o quanto estou arrependido por ter causado tanta dor e trauma, e também estou horrivelmente envergonhado e enojado de mim mesmo. Eu sei que a dor que eu causei nunca vai passar, e eu sei que o que eu fiz foi muito errado e cruel. Até eu entrar em Drag Race, eu nunca entendi como a minha saúde mental e cuidar das minhas coisas pessoais importavam. Eu aprendi naquele show como é importante amar a si mesmo. E eu acho que eu nunca me amei de verdade. Eu estou procurando ajuda e estou recebendo tratamento desde que eu voltei para Nova York. Eu peço desculpas de verdade a todo mundo que eu machuquei com as minhas ações. Eu também quero dizer o quanto eu sinto muito pelas minhas irmãs da temporada 12 e também por toda a equipe que trabalha com isso, com a produção do programa. Tudo que eu posso fazer é mudar o meu comportamento, e isso começa comigo e também com esses trabalhos, né, com os tratamentos de saúde que o Joey diz que está seguindo. Esse pronunciamento da Sherry não convence ninguém, tá? Não convenceu a mim. Eu não consigo sentir verdade nessas palavras, principalmente sabendo que isso aconteceu há tanto tempo atrás e que tantas outras pessoas vêm relatado casos semelhantes até hoje. Quando eu vi a Sherry Pie na promo, eu me apaixonei por ela. Por mais que o estilo dela não fosse o meu favorito, ela tinha muito talento e ela demonstrava muita paixão pelo que ela fazia. O discurso dela sobre drag encaixa muito no que eu vejo e no que eu acredito. Então, toda vez que ela falava sobre se entregar de coração, sobre viver a fantasia, sobre ser uma pessoa alta astral, até no primeiro episódio, antes de eu olhar todo o escândalo, né, bem bonitinho, você consegue se identificar com a Sherry, porque o discurso dela é muito bonito. E aí, quando você descobre que ela estava por trás de um golpe seríssimo, um golpe que envolve abuso, parece que tudo que ela diz é inválido, sabe? Eu não tô aqui pra falar sobre cultura do cancelamento, tipo, ai, cancela a Sherry, nunca mais olha na cara dela. Não é essa a questão, tanto que eu tô falando com muita dor no coração, sabe, desse assunto. Eu esperaria de coração que ela procurasse ajuda. Eu espero que essa questão da ajuda, né, dos tratamentos que ela tem feito seja realmente verdade, porque isso não é normal. Você enganar um amigo seu pra alimentar um desejo físico, mental, não sei nem explicar, é muito problemático. Apesar de drástica, eu apoio a medida da VH1 de cortar a ligação com a Sherry Pie, de não divulgar mais o nome dela. Eu acho que, eventualmente, se ela tiver que se recuperar e crescer de volta, ela vai se recuperar e vai crescer de volta, porque até o próprio Ben fala no post dele que é óbvio que ela pode ir longe. Há rumores de que ela chegou às 4 finalistas. E isso faz bastante sentido, porque talvez se ela não estivesse tão longe na competição, não precisaria de um anúncio tão forte, né, tão incisivo, pra falar, olha, ela não vai estar na grande final, tá? Mas enfim, isso não vem muito ao caso agora. A questão é que ela tem talento, ela é uma boa drag queen, mas infelizmente ela é uma péssima pessoa, né? Eu acredito que, levando em consideração toda essa história, que é muito grave, né, que eu tô compartilhando com vocês,
E levando em consideração que a própria VH1 e as mídias sociais de RuPaul's Drag Race não vão mais falar sobre Sherry Pie, eu acho que também não vou mais comentar as partes da Sherry Pie no programa. Talvez, eventualmente, eu precise mencionar, eu precise, né, pontuar algumas coisas, porque existem vários desafios em grupo e elas têm que se ajudar, enfim, né, isso vai influenciar no jogo, né, na competição como um todo. Mas eu apoio a decisão do pessoal que exibe o programa e vou seguir essa mesma linha de não comentar muito, não dar muito palco, porque eu acho que o que a Sherry precisa e também o que as vítimas dela precisam é de um descanso, é de tempo. Eu espero que a Sherry, de fato, faça o tratamento dela e melhore um dia. E eu desejo toda a luz do mundo para as pessoas que passaram por isso e que elas consigam se recuperar e que a Sherry pague, né, que ela cumpra, que ela seja responsabilizada legalmente por esses crimes virtuais que ela cometeu. Isso é inaceitável, injustificável e precisa ser punido. Para finalizar esse vídeo, eu imagino que alguns de vocês estejam, né, na cabeça, tipo, nossa, mas como tantas pessoas foram capazes de cair num golpe desse? Como que alguém se deixa levar, tudo mais? Eu vou deixar aqui embaixo um link para um vídeo do Acidez Feminina que saiu semana passada, se não me engano, sobre golpes em geral. E nesse vídeo ela mesma fala, nunca julgue uma pessoa por burra, né, por ignorante porque ela caiu em um golpe. Muitas vezes as pessoas, elas veem num ponto fraco seu e elas sabem como te convencer. No caso da Sherry e do Ben, por exemplo, eles eram amigos. A Sherry sabia exatamente onde fisgar, onde conseguir persuadir o Ben. Então, o buraco é muito mais embaixo, sabe? Então, se você quiser entender um pouco mais, conhecer também outros golpes para que você também não caia nessa, sempre fique muito esperto, né, nas informações que vocês recebem, nos contatos que vocês recebem. Eu recomendo que vocês assistam esse vídeo que vai estar aqui embaixo e entendam um pouco mais sobre essa cultura dos golpes que tá cada vez, parece que voltou com força, né? Esses últimos tempos aí a gente tá tendo esse golpe do WhatsApp, né, onde várias pessoas estão recebendo contatos para uma suposta festa de um famoso, enfim. Eu acho que é super válido a gente conversar sobre isso, já que é um assunto que tá tão em alta, tão presente no nosso dia a dia e que pode nos afetar, nos prejudicar emocionalmente, financeiramente, psicologicamente falando, né? Então, busquem informação sempre. Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu sinto muito por esse clima pesado e ruim enquanto eu tô gravando esse vídeo. É um assunto muito sensível, por mais que eu nunca tenha passado por isso, graças a Deus, eu nunca precisei vivenciar uma situação dessas, mas eu me coloco no lugar de uma pessoa que passou por isso, principalmente sendo uma pessoa que gosta tanto da comunidade do teatro, se interessa tanto por, né, pela profissão de ator e atriz. Eu me sensibilizo muito por essas pessoas, pelo que aconteceu, e enfim, não tinha como deixar esse assunto para trás. Eu acredito que o vídeo comentando o episódio dessa semana, né, dessa última semana, o episódio 2 da 12ª temporada, vai dar uma atrasada, porque esse vídeo aqui é prioridade, é utilidade pública. E, enfim, eu espero que tenha ficado claro o que aconteceu, mas também não deixem de ler as matérias que saíram sobre isso. Leiam de lugares que não são sensacionalistas, que não estão escrevendo essa matéria só para lucrar em cima. É um assunto muito importante. Infelizmente teve que acontecer esse caso, né, para abrir de novo essa discussão sobre o catfishing, mas já que a discussão tá aí, a gente precisa informar, né?
a gente como youtubers e tudo mais, informar as outras pessoas e como pessoas a gente buscar informação para se proteger, né, para não cair nessa. Enfim, esse foi o vídeo. Muito obrigada por terem assistido e até uma próxima. Tchau!